Bom, pessoal, então vamos lá. Agora vamos mesmo. A gente vai falar hoje um pouco sobre as dietas orais e como a gente faz para mudar as dietas, né? No ambiente hospitalar, principalmente, a gente vê muito mais essa necessidade de mudança da dieta do paciente. E por que a gente faz isso? Para que ele se alimente melhor. Porque hoje, gente, é o seguinte, ó. Em 1994, foi feito um dos maiores estudos multicêntricos para saber qual era o perfil nutricional da população hospitalar. O que é o perfil nutricional? Ver se os pacientes internados, eles eram desnutridos, obesos, ou se eles tinham um peso adequado para a altura, que a gente chama de eutrófico. Então foi feito um estudo multicêntrico em todos os estados do Brasil. E foi descoberto, e vocês sabem, gente, que de 1970 para hoje, o mundo entrou numa transição nutricional. Antes morria-se de desnutrição, hoje a gente morre muito mais de obesidade. Não de obesidade em si, porque nunca aparece, né? O motivo do óbito, obesidade, aparece diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral, né? Isquemia, câncer, mas não aparece a obesidade, né? Mas assim, hoje a gente morre mais das complicações da obesidade do que da desnutrição. Ou seja, o mundo mudou, né? A gente come muito mal, a gente come coisas práticas, prontas, rápidas, cheias de sódio, gordura trans. Então, o que aconteceu? Deixamos de ser desnutridos e somos mais obesos hoje, né? E aí, em 94, foi visto isso daí no ambiente hospitalar. Será que dentro do hospital, os pacientes que a gente encontra também estão ganhando peso? Também são pacientes obesos, com excesso de peso? E foi visto que não. Em 94, em todos os estados brasileiros, mostrou 48% da população hospitalar era desnutrida ainda. Aí você fala, professora, mas não é a maioria. É a maioria porque os outros 52% está dividido entre peso adequado e obesidade. Então, a desnutrição ainda ganha. Quando foi? Em 2003, esse estudo foi feito novamente na América Latina para ver estado nutricional dentro de hospital. Depois de 10 anos, foi encontrado 51% de desnutrição dentro de hospital. Quer dizer, por mais que a obesidade aumentou, o paciente que está lá dentro de hospital é o paciente desnutrido. Aí foi visto que o paciente desnutrido, quanto mais tempo ele fica no hospital, mais desnutrido ele fica. E mais a imunidade dele baixa. E mais risco de infecção ele tem. E mais ele morre. Quer dizer, um problema. O paciente desnutrido e que não come dentro de um hospital, ele entra num ciclo que não sai, né? Que não sai desse estado. Então, um paciente desnutrido, ele é um paciente que tem a imunidade comprometida. E é um paciente que morre mais facilmente. Por isso, da importância do nutricionista dentro do hospital. E, infelizmente, a gente vê, eu trabalho no hospital ainda e trabalho desde 2005 no hospital. E, infelizmente, a gente vê que a desnutrição hospitalar é negligência. Temos vários outros fatores? Temos, mas a negligência, ela é uma das maiores causas. Por quê? Vamos pensar, um hospital que tem 300 leitos, um hospital de 300 leitos, ele tem 4 nutricionistas, quando tem muito, tá? A gente consegue avaliar os 300 pacientes? 4 nutricionistas? A gente consegue? Vocês conseguiriam avaliar em 4 fisioterapeutas 300 pacientes? Não. E aí o que acontece? A hora que a gente vai chegar num paciente, ou ele morreu, ou ele já foi embora e a gente nem viu ele. Mas
Então, o que a gente precisa enquanto nutricionista? Identificar formas de que nós, para a gente ficar sabendo o paciente que está em risco de desnutrição no hospital. Infelizmente, muitos já chegam desnutridos e caquéticos. É o mais comum. Idoso, desnutrido, desidratado, né? Na hora de funcionar uma veia faz até barulho, de tão desidratado, né? Mas aí, esse paciente, a nutricionista já vai se avisar. Ó, vem avaliar um paciente, porque ele está prostrado, apático, com todas as complicações da falta de comida. Beleza, esse eu vou. Mas e aquele que está 5 dias internado, sem vontade de comer, sem apetite? Esse é um paciente que quem vai avisar o nutricionista? Porque muitas vezes ele tem um peso adequado ou até obeso. Mas depois de 10 dias sem comer, ele pode continuar obeso, mas ele já dá sinais de perda proteica. E se ele já dá esses sinais, a imunidade dele já vai estar ruim. E aí ele já vai ter problema respiratório. E aí ele já vai com uma pneumonia. E aí ele precisa do nutricionista, fisioterapeuta. E o médico, nem o fisioterapeuta, nem a copeira, nem a enfermeira avisa o nutricionista, porque aparentemente ele não é desnutrido. Então, dentro de hospital, a gente batalha por uma coisa, na maioria das vezes, que o paciente se alimente. Pensa bem. Um ambiente que você não está lá a passeio, né? O paciente que está lá é porque ele precisa. E o acompanhante está lá mal-humorado, preocupado, tenso, nervoso, querendo respostas que nem sempre tem, nem sempre o profissional dá essa resposta, né? Então o paciente está ali num ambiente obrigado, não é um ambiente comum, não é a cama que ele gosta, não é o banheiro que ele gosta, o horário da alimentação é totalmente contrário da casa dele, ele toma um monte de medicação e muitas vezes do lado dele tem um paciente com uma úlcera por pressão avançada, que cheira mal. Esse paciente vai comer? Bem, e o paciente com dor? Então, quando você está com dor, você come? Quer dizer, dentro de um hospital, olha o que o nutricionista, coitado, tem que fazer. Uma pessoa não desnutrir. Que jeito? Comendo. Eu tenho que incentivar uma alimentação diante de todas essas dificuldades. Ambiente difícil, doença, vizinhos complicados, né? Horários diferentes do hábito, cheiro da comida. Tem paciente que fala que não gosta de quando abre a comida assim e vem aquele cheiro, porque é um monte de medicação, muda o paladar do paciente, muda o olfato do paciente, né? Então, no meio de tudo isso, o nutricionista tem que fazer essa pessoa comer, certo? E muitas vezes, esses pacientes precisam de ir para a sonda mesmo. Por quê? Ele não tem nem condição de engolir, porque ele está tão prostrado que o que você põe na boca fica parado. Ou ele tem uma sequela de AVC, ou ele tem uma doença de Alzheimer que causa disfagia. Quer dizer, um paciente que já vai ter que ir para uma sonda, sequelado de AVC. Mas muitas vezes, esse paciente tem consciência, ele não quer pôr sonda e ele consegue comer. Se ele consegue comer, eu tenho que incentivar isso, porque antes comer pela boca do que comer por uma sonda, certo? É aí que a gente atua. Será que ele não come porque ele não gosta? Será que ele não come porque a dentadura está caindo? Será que ele não come porque está fora do hábito dele? Será que ele não come porque ele não consegue mastigar? Então, é por isso que existem as modificações das dietas, para eu atender as necessidades nutricionais de um público que tende à desnutrição. Então, as dietas orais é para eu atender essas necessidades nutricionais que eu acabei de falar. Eu tenho este hábito eu faço slide, mas a hora que eu vejo, já falei que o slide disse, entendeu? Não gosto muito de ficar presa nele.
Então essas dietas é para ajudar o paciente a se manter e recuperar a saúde dele mesmo, para que ele consiga fazer fisioterapia da forma que vocês gostariam, o tanto que é possível, né? Porque como que pode um paciente que não consome alimento, não tem energia, fazer fisioterapia? Né? Um paciente que você pede para, oi, tudo bem, seu João? Pega na mão dele, você aperta a minha mão, a mão dele cai, né? Gente, muitas vezes esse paciente está assim porque ele está 1 mês em casa sendo tratado com comida na boca, pastosa, batida, e a comida ele não engole. E aí a pessoa fica fazendo para diminuir uma consciência, aliviar uma consciência de que estou fazendo, estou dando, e a hora que vê que o paciente não responde mais, leva para o hospital. E às vezes é tarde, às vezes não tem mais o que fazer. Mas muitas vezes, gente, esses pacientes prostrados e apáticos não têm energia. Aí ele recebe alimentação 1 ou 2 dias, você já chega no quarto, ele está acordado, ele já verbaliza alguma coisa. Aí você fala, como a falta de nutriente faz diferença energeticamente falando, né? Eu não quero que vocês se atentem a dietas, vocês não precisam saber como nutricionista o que é uma dieta geral, branda, pastosa, mas eu vou apresentá-las para vocês, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, quando vocês estiverem lá no quarto, atendendo um paciente, e você vê que ele está lá emagrecido, ou não está emagrecido, mas você viu que ele perdeu peso nos últimos tempos, não está comendo bem, e aí ele não está respondendo bem a função de vocês, o senhor está se alimentando bem? Mais ou menos. Por quê? Porque a comida é muito dura. Porque a comida eu não consigo engolir, eu começo a tossir. Nós temos N tipos de dieta que o nutricionista pode ser chamado e ele vai adequar essa dieta aí. Mas para isso a gente precisa ser avisado, porque o nutricionista não tem como ir em todos os quartos. Então, se o fisioterapeuta sabe que o nutricionista não vai passar nos 300, mas que este paciente precisa melhorar a alimentação, e ele falar assim, enfermeira, chama o nutricionista para ver aquele paciente, você já está contribuindo para a não negligência nutricional deste paciente. Quando uma enfermeira olha para um paciente e vê que o prato de comida que foi deixado está voltando intacta e ela avisa nutricionista, aquele paciente, tudo que vai volta igual, ela já faz uma diferença enorme. Mas esse é o grande problema. Profissionais, nós não somos proativos, somos muito poucos. A gente está ali para fazer o nosso, sem pensar que muitas vezes a gente depende do serviço do outro para o nosso dar certo, né? Então, quando vocês se depararem com situações assim, chama o nutricionista, que eu lembro que tem um monte de dieta. Lá, alguma coisa ele pode fazer por esse paciente, mas ele precisa saber que ele precisa vir aqui, né? Porque a gente não tem como passar em todos os quartos. A dieta geral é aquela dieta normal, gente. Dentro do hospital a gente pode comer estrogonofe, a gente pode comer linguiça, a gente pode comer tutu. Eu trabalho no hospital e esse é o meu cardápio muitas vezes. Não faço só sopa não, apesar que todo dia tem sopa para servir, que é a dieta leve, mas a dieta geral inclui escondidinho, fricassê, né, farofa. Hoje o que era no hospital? Bistequinho de porco, de forno e purê de batata. Então, eu não preciso tornar a vida alimentar dele um tédio também, né? Só porque ele está no hospital. Dieta geral é aquele paciente que está lá internado com uma cirurgia ortopédica, que não vai interferir no trato gastrointestinal, ele não tem nenhum problema para digerir nem para absorver. Vamos para comida geral para esse paciente, né? Um prato de arroz, feijão, salada, carne, não precisa ser só carne moída, só carne desfiada, tá? A dieta branda é aquela dieta parecida com a geral,
Mas como o nome já diz, quando eu digo que é brando, ele está cozido. A dieta branda não vai nada cru, só cozido. É o paciente da gastrite, é o paciente que ele precisa de uma dieta leve, que é a sopa, mas ao mesmo tempo ele não toma sopa. Não, o médico passa sopa, mas eu não gosto de sopa. A gente dá a comida totalmente cozida, né? Não vai salada, não vai fruta, a digestão dele está prejudicada, então eu preciso facilitar. Quando eu cozinho os alimentos, eu facilito a digestão, tá? Então, exemplos da dieta branda: o pão, chá, bolacha, arroz meio papa, caldo de feijão. O grão não vai porque o grão dá gases. E o paciente com dieta branda é um paciente que tem problema com digestão, tá? Repolho, brócolis, couve-flor, coisas que a gente arrota e tem gases, a gente evita para esses pacientes da dieta branda, tá? Então é como se fosse o prato de arroz, feijão, salada e carne, sem a salada e sem o grão do feijão. Só que e aí no lugar da salada eu coloco o refogado. E aí a carne não pode ser frita também, porque já que tem que ter uma digestão rápida, tudo aquilo que tem gordura não deixa a digestão ser rápida. Então eu não dou nada frito para esse paciente, tá? A dieta pastosa é aquela consistência de pasta mesmo, purê, polenta mais durinha. Então é aquele paciente que já tem um problema para engolir. Ele até não tem problema digestivo, mas você põe a comida na boca dele e ele não consegue mastigar. É o paciente que está sem dentadura, é o paciente com disfagia, o sequelado de AVC muitas vezes não consegue. Ele até pode engolir, mas ele não consegue fazer o movimento da mastigação. Então são alimentos que eu uso para tornar a dieta pastosa. Professora, o que é isso aí? Você falou que era um purê. Isso aí é uma forma de dieta pastosa, quando eu bato tudo e fica como se fosse um creme de ervilha, creme de cenoura, de beterraba, fica pastoso. O pastoso pode ser como purê, como ele pode ser um pastoso mais amolecido, vai depender do que o paciente aceita ou não. Essa daqui é a dieta branda, tá, pessoal? Não tá no slide correto escrito pastoso ali. A dieta branda, ó, caldo de feijão, arroz, papa, feijão, frango e abobrinha ou chuchu, deve ser, né? A dieta leve não é leve, não é a torrada. A gente costuma falar assim, né? Daí eu comi uma dietinha bem leve, chá com torrada, chá com bolacha. Parece que o leve tem que ser leve, né? Assim, a torrada é bem levinha, né? Mas não é. Dieta leve é uma dieta de muito fácil digestão, mas não necessariamente tem que ser leve. O purê de batata, por exemplo, é leve quando ele não tem leite, e ele não é tão leve assim, né? Ele é pesado. A dieta leve é sopa. Quando o médico escrever assim, dieta leve, sopa. Não, eu não quero uma dieta leve sopa, eu quero uma dieta leve comida. Então você quer uma branda, tá? Dieta leve é sempre sopa. Nunca se esqueçam disso, tá? Isso é para aquele paciente que precisa de repouso digestivo. É o paciente pós-cirúrgico, né? Depois que faz uma cirurgia, a primeira refeição que ele recebe é uma dieta leve. Só que se você ficar 10 dias com dieta leve, comendo sopa, você emagrece. Então, é aí que tá, né? O médico está prescrevendo dieta leve. Mas será que depois de 3 dias de cirurgia, a cirurgia lá do joelho, ele precisa continuar com a sopa? Eu acho que não, chama lá o nutricionista, porque ele vai começar a perder peso aqui nesse hospital, aí vai começar aquele ciclo que ele nunca mais vai embora. Aqui os exemplos, né? Água, chá, frutas cozidas, sopas, leite derivados, pão, bolacha sem recheio, pudim, são exemplos de dieta, entram na dieta leve. Porque não vai dar sopa no café da manhã, né? Aí vai dar bolacha, dar um chá. Então, a sopa do hospital não precisa ser sem cor, não. Pode ser
colorida, gostosa, cheiro verde, cebola, alho, não precisa não ter gosto, né? A gente é que estigmatiza a comida do hospital, viu? A gente torce muito a cara assim com a comida do hospital, mas não é para ser assim, não. Aí temos a dieta líquida ou líquida completa. A dieta líquida é liquidificado, é o líquido, a pessoa vai beber, ela consegue tomar no canudinho. Qual que é esse paciente? O paciente que fez cirurgia da mandíbula, né, na boca, não pode abrir, né, então ela vai ter que chupar no canudinho. Ele pode, não é uma questão digestiva, eu não posso fazer ela mastigar, né? Então a cirurgia de amido. Dieta líquida gelada, líquida fria no primeiro dia. Eu fiz, depois que eu saí da cirurgia, me deram um negócio quente pra comer. Eu acredito. E eu comi porque eu sabia. Lascou, né? Sabe o que a gente padronizava no hospital? Hoje eu ainda padronizo. A gente serve sorvete com leite e Nutrem Active. Então fica igual um milkshake, assim, não tem criança, porque quem faz cirurgia da amígdala é geralmente jovem ou criança. Eles não comem nada. Mas você vai dar uma sopa batida, a criança olha aquilo lá e quer sair correndo, né? Aí o que a gente faz? Milkshake, né? Só que daí eu não coloco o leite condensado, o Maltina, o leite em pó, até eu colocaria, assim. Mas aí eu coloco o leite mesmo, o sorvete, que geralmente eu peço creme, napolitano, que é o que a maioria gosta. Porque se eu começar com uva, limão eles aceitam bem. Começar com uva, uva não come. Então, vai na cor creme, daí todo mundo come, né? Aí põe o Nutrem Active, porque daí dá um nutriente também, não dá só caloria. Aí não tem um copo que volta com isso aí do quarto, viu? Aí outra coisa que a gente faz é picolé mesmo. Porque daí a criança adora, né? O picolé, a gelatina, quando ela consegue abrir um pouco a boca, nem todo mundo consegue, mas no primeiro momento tem que ser frio, senão não consegue comer, né? Você conseguiu engolir? Na hora, parece que ele fala assim. Tava com fome, né? Ele não tava sentindo, só depois que começou a arder, com certeza. Então a dieta líquida completa é uma dieta líquida, vai tudo que é líquido, tudo. Então não vai dar cerveja, vinho para o paciente, mas pode ser líquido. Tudo líquido, desde que o problema seja só na boca, né? Se for digestivo, aí a gente tem que dar a líquida restrita. Essa aqui é a líquida completa, né? Uma vitamina, um milkshake, um leite com café, um leite com cacau, achocolatado, um suco, entra como dieta líquida completa. E aí quando o paciente faz aquela cirurgia de intestino, que quer ter um tumor, ressecciona o intestino, e aí ele não quer, porque gente, vamos pensar, o alimento entra na boca, vai para o estômago, para o intestino delgado para fazer absorção e excreção no intestino grosso. Quando este paciente faz uma cirurgia e ressecciona a parte do intestino, eu não quero que chegue alimento lá na cirurgia. Você pensa, fez a cirurgia, daí já chega uma casquinha de uma semente de tomate, né? Uma casca de bagaço de laranja, lá já enrosca no ponto, lá pronto. Então esses pacientes o médico põe líquida restrita. O que é isso? É essa cara aqui, ó, líquido transparente. O que ele nutre? Não nutre. Não tem nutriente isso aí. Chá não tem nutriente. Chá só tem açúcar, se você adoçar, né? Mas ele não tem nutriente, que eu digo, de energia. Tem fitoquímicos, mas energia. Toma chá, 0 açúcar, o dia inteiro e vai fazer uma corrida depois. Não tem energia. O paciente que fica 10 dias com essa dieta aqui, ele emagrece mais de 10 quilos. Dentro de um hospital, isso reflete muito na evolução dele.
Só que é uma situação que é necessária no primeiro momento, por conta da cirurgia que ele fez. Então, nós temos na dieta restrita, como essa dieta feita para os casos pós-cirúrgicos do trato gastrointestinal. Tipo, o dedão do pé pode comer, mas operar lá do intestino, tirar uma grande parte, no primeiro momento é uma líquida restrita, depois que a gente vai evoluir, tá? Então, a líquida restrita, ela é uma dieta líquida com bastante água, não pode ter lactose, então nem o leite pode ser dado para esse paciente, tem um baixo valor nutricional, e ela, como ela tem um baixo valor nutricional, a gente tem que dar de hora em hora para o paciente, assim, porque ele tem fome, ele tem fraqueza. Essa é a dieta que a gente dá pelo primeiro momento, depois que as pessoas resseccionam parte do estômago, faz cirurgia bariátrica. Só que não dá nesse copo não, daí. A gente dá no copinho de 50 ml para cirurgia bariátrica, porque ele não pode, né, comer muito. E aí tem o jejum, que é a dieta zero. E, gente, vamos falar bem a verdade. Tem muitas situações que os médicos recebem o paciente, avaliam e deixam o paciente em jejum. Por um dia, por 2 dias, por 3 dias, 4 dias. E às vezes é necessário, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Então o paciente está lá em jejum há 5 dias. Outra situação que acontece no hospital. Jejum para exame. Beleza? Então ele está desde ontem já até hoje cedo sem comer. Aí, temos que esperar chamar. Aí passa 9, 10, 11, meio-dia. Nós vamos chamar o paciente. Chamou o paciente, chegou lá. Tomógrafo quebrado. Estragou. Ou não tem como fazer o exame. Calma aí que nós vamos arrumar. Volta com o paciente pro setor, em jejum. Não come ainda não, porque vai que arruma. Aí 4 da tarde, não arrumou. 5 da tarde, não arrumou. Não, mas amanhã vai vir um lá, não sei de onde, para fazer esse exame. Então já deu 3 dias em jejum por causa do exame. Isso reflete na evolução do paciente. Desnutrição e comer menos que 50% do que precisa reflete negativamente nesses pacientes. E aí, nós nutricionistas temos que resolver esse problema, mas nós trabalhamos com pessoas, a gente precisa que todo profissional de saúde tenha essa visão para os riscos de desnutrição, porque senão, gente, não tem como a gente reverter essa situação de desnutrição hospitalar, tá? Claro que também muitos idosos estão dentro de hospital e muitos idosos são emagrecidos, mas muitos são obesos, né? Mas ainda assim, a gente se depara com muita situação de falta de alimentação no hospital. Isso não é incomum, é comum. Nós mesmos, quando estamos doentes, não comemos, né? E agora, tem assim, estudos que foram feitos em todos os estados brasileiros, em loco, avaliando peso, altura dos pacientes, foram só esses 2. Agora, o meu trabalho, o que eu vou fazer no mestrado é exatamente isso, ver a obesidade intra-hospitalar, né? Para ver se agora, depois de 20 anos, se ainda existe essa situação. Eu penso que mudou. Eu penso, mas eu pensei isso há um tempo atrás e não tinha mudado, né? Outra situação que a gente tem encontrado, esse é na verdade, quando os médicos colocam assim, ó, na prescrição, é dieta zero. Tem uns que colocam assim, dieta zero, tá? E aí, a gente tem que cuidar muito dessa situação. Vai lá fazer fisioterapia, um paciente está em jejum há 3 dias. É óbvio que a coisa não vai ter a mesma efetividade, né? Fora isso, essas mudanças que a gente faz da
da dieta para pastosa, para líquida, para leve, para branca, a gente também muda a dieta com relação aos nutrientes. Então eu torno ela hipercalórica, hipocalórica, hiperproteica, hipoproteica. Eu torno ela hiperglicídica, hipoglicídica. Então eu tenho a capacidade, né, de mudar nutricionalmente a característica da dieta. Eu acho que esses termos já são um pouco mais comuns para vocês, no sentido de quem faz atividade física, tá sempre, eu vou tomar um hipercalórico, vou tomar um hiperproteico, comer proteína, né? Então, a gente consegue fazer também essas adequações para atingir o paciente dentro do hospital. Por exemplo, aquele paciente que come pouquinho, mas eu quero que aquele paciente que coma pouquinho, coma, que aquele pouco tenha bastante caloria. Então eu torno aquela dieta hipercalórica. Ele come pouco, mas eu quero que ele coma bastante proteína. Então dentro do pouco, eu suplemento a proteína. Eu misturo a proteína lá no café com leite dele, na sopa dele, no arroz com feijão, né? Então, as dietas hospitalares, elas devem ser adequadas, nutritivas, saborosas e atrativas. O que nem sempre a gente encontra, né? Geralmente, a gente ouve falar muito mal de dieta hospitalar, mas não é, gente, para ser assim, tá? Para isso que tem nutricionista. E a gente tem este objetivo de combater a desnutrição hospitalar, como temos o objetivo de cuidar do obeso, do diabético, mas num ambiente hospitalar, dificilmente a gente age na perda de peso, porque só das mudanças dele estar lá já vai fazer essa pessoa perder peso, certo? Então tudo isso é para evitar a desnutrição hospitalar, que ainda é muito prevalente, ok? Alguma pergunta, gente, até aqui? Não? Você Qual? Leide. Ai, você é a Leide. Você Jéssica, Lucas, Isabela. Você falou agora pra mim, mas já tinha esquecido. Você, Cauane, Vinícius, Hugo. Não sei o nome mais. Você acabou de falar? Evelyn. Ok. Pessoal, beleza então? Podemos encerrar aqui? Não. Então faça. Qual que é a dieta que tinha para neném? Essa pergunta é controversa, né? É assim, uma pessoa que acabou de ganhar neném, ela poderia, assim que liberado, ela poderia comer comida, tá? Como ela fez uma cirurgia que pode dar gases, geralmente a gente dá uma dieta branda, para ir o caldo do feijão, arroz, o legume, né? Mas a gente ainda vê muitos casos dos obstetras passarem dieta líquida para uma mulher que acabou de ganhar nenê, daí ele vai para pastosa, depois para leve, vai embora com a sopa ainda, nem chegou na comida, tá? Então assim, claro que se a mulher, né, é um paciente que está reclamando, tem muito gases, pode ser que seja melhor a leve, mas a cirurgia a cesárea, ela não interfere no trato gastrointestinal, então não teria necessidade de ser líquida e nem a leve, poderia ser a branda ou a própria geral. Aí a gente fica a critério do médico, né? Claro que assim, gente, o nutricionista, mas professora, quem que resolve isso daí? A prescrição dietética, ela é atribuição do nutricionista. Só que no ambiente hospitalar, a gente não vê, não tem números suficientes para a gente acompanhar todos os pacientes nos grandes hospitais, os pequenos dá. E aí então dá para, por exemplo, e a porta de entrada de um hospital
É o pronto-socorro, geralmente. O nutricionista, ele não age lá no pronto-socorro, porque o pronto-socorro é emergência, né? Para tudo, traz a comida para ele comer. Não, não é essa a intenção. Então, quem recebe o paciente é o médico. Então, o médico acaba fazendo a primeira prescrição. Mas a gente tem a autonomia de mudar essa prescrição, tá? Aí vai muito assim, eu não vou lá e falar, doutor, você está errado. Não, doutor, aquele paciente está com dieta leve há 3 dias, a gente já não pode mudar para uma dieta geral? Entendeu? Dificilmente o médico vai falar, não pode. Às vezes ele não se atentou, ele está realmente mais preocupado com a medicação e com a doença do que com a alimentação. O médico não é nutricionista, né? Mas é por isso que a gente vê mais médico prescrever dentro de hospital, porque é ele que recebe o paciente. Mas a gente pode interferir nisso daí, claro, né? Com todo respeito, assim como também merecemos respeito, né? De todas as áreas. E é recíproco, certo? Mais alguma pergunta? Professor, acho que vai depender muito do órgão, mas no caso de, por exemplo, pacientes transplantados. Transplantado? Depende realmente do órgão. Por exemplo, se é um transplante, fígado, se for pâncreas, né, mas é mais rápido. Aí a dieta tem casos que até uma nutrição parenteral, que é pela veia. Por exemplo, gente, quando tem uma ressecção intestinal maior que 50% do intestino, o paciente fica sem comer. No primeiro momento, ele não fica em jejum, ele recebe alimentação na veia. Então não usa trato gastrointestinal, não tem digestão e absorção. Ele já consome o nutriente na forma que o sangue iria receber ele depois de digerido. Então aí tem esse tipo de dieta que eu vou falar ainda para vocês. Mas, por exemplo, se transplantou o coração, pode ser uma dieta leve, né? Porque eu também não quero um esforço para esse paciente. Então eu também evito dar alimentos que ele tenha que exceder a mastigação, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer o paciente transplantado do coração ter uma constipação. Eu tenho que dar fibra na dieta dele para ele evacuar normalmente, né? Então assim, mas no primeiro momento uma dieta leve, depois eu vou evoluindo. Mas tudo vai depender mesmo, né? Se é órgão, como você falou, do trato gastrointestinal, a dieta vai ser bem mais restritiva do que um outro órgão que não seja do trato gastrointestinal, né? Rim, por exemplo, não exige, tem uma gravidade enorme, mas eu não preciso do rim para fazer digestão de nada. Então, o que provavelmente vai ser feito? Dieta leve e depois dieta geral. Certo? Mais alguma coisa? Não? Ok, então, pessoal. Deixa eu interromper aqui.